Pessoal, beleza? Johnny aqui do Mofo e vamos passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. O assunto de hoje é como alternar entre pré-amplificadores, né? Um pré-A, pré-B, e como fazer com que esses dois prés compartilhem o mesmo power amp e a mesma caixa, o mesmo gabinete. Vem comigo, vamos começar vendo aqui pelo diagrama, como a gente sempre faz. Então vamos lá, pessoal. Quais são os elementos aqui do meu diagrama? Guitarra ou baixo. Aqui eu tenho um pedal de wah-wah, ou um pedal de EQ, ou um compressor, né? Aqui eu tenho uma caixa ABY, um ABY box, mas não é um ABY box qualquer. É um ABY com controle de inversão de fase, phase inverter, e com controle de lift, que é para você tirar ou colocar o terra de uma das linhas, para evitar chiado. Não são todos os ABY box que apresentam esse recurso. Aqui eu vou utilizar um radial, né, que tem a entrada, o input, o output A, output B, e o controle de fase, 180 graus, e o lift. Então você precisa pesquisar por ABY, ou por pedal, ou por ABY box, que tem o recurso principalmente de inversão de fase, coisa que essa caixinha aqui tem. Então voltando ao nosso diagrama, eu tenho aqui um ABY box, aqui eu tenho uma caixinha chamada midi looper, né? Não é muito fácil achar isso, mas você acaba encontrando alguns modelos. Por exemplo, o que faz esse midi looper? Eu tenho aqui, ó, um exemplo aqui para vocês. É uma caixinha MIDI, né? Você vai controlar através de um foot controller de pé, e ela contém alguns loops, né? Então você tem input, send, return, output. Input, send, return, output. Aqui eu tenho mais um aqui embaixo. Input, output. Input, output. Mas normalmente o que serve para você é isso aqui. Pelo menos dois loops completos, né? In, send, return e out. Eu tenho esse modelo aqui que é o Obo Looper 4, né? Para citar como exemplo, MIDI Looper 4. Tem também um outro exemplo aqui que seria a Axis Electronics GR-X4, é bem mais difícil de encontrar, mas tem outras soluções no mercado, pessoal. A ideia aqui não é fazer propaganda. O importante é você entender que essa caixinha tem input, send, return, send, return, send, return, output. Input, send, return, output. É assim que ela funciona via MIDI. Então, voltando aqui. Então, eu tenho o ABY, eu tenho um MIDI looper, eu tenho um line mixer. O que é um line mixer? Ele não tem pré-amplificação, pessoal. Um line mixer, por exemplo, esse modelo aqui, ele tem uma, duas, três, quatro entradas, né? Que cada um com seu controlinho de volume, e aqui eu tenho uma saída. Eu poderia ter um outro modelo aqui de line looper, que é o que eu uso, que é esse cara aqui, o RJM. Ele tem uma, duas, três, quatro entradas, só que são estéreo no caso, eu uso mono, e ele tem duas saídas, dois outputs aqui embaixo. É um line mixer, tá ok? Existem outros modelos, eu uso particularmente esse cara aqui. E finalmente o que nós temos aqui? Temos o Stereo Power Amp, o amplificador estéreo, e a caixa de som. Então, gente, o sinal vai entrar, o sinal de guitarra ou baixo, vai entrar no pedal de wah-wah, ou um outro pedal tipo compressor, booster ou EQ, sai, entra no ABY box, lembrando que ele deve ter no mínimo um controle de inversão de fase. Você vai deixar esse ABY para A e B simultaneamente. Então, tanto A quanto B vão sair com sinal idêntico. Ele está replicando o sinal do baixo ou da guitarra no A e no B. Deixa sempre assim. E o A vem para o input do primeiro loop, aqui do seu MIDI looper, e o send entra no primeiro pré-amplificador, por exemplo, um Mesa Bug Tri-Axis. Já o segundo send aqui embaixo, que vem dessa segunda linha, vai na entrada de um segundo pré-amplificador, por exemplo, um Marshall JMP1.
Eu posso ter 2 Troy-Axis, ou um Troy-Axis e um JMP1, eu posso ter um Rocktron Piranha e um Pivey Rockmaster, eu posso ter um Angle 530 e um Troy-Axis, não importa, são 2 pré-amplificadores. E a saída desse pré-amplificador e desse pré-amplificador entra no Line Mixer. Line Mixer entrada 1, entrada 2, uma para cada pré. Esses sinais dos 2 prés que entraram aqui no mixer são misturados e saem do line out para o power amp, que por sua vez está ligado ao gabinete, à caixa de som, que é comum. Tanto o power quanto o gabinete vão atender ao pré-A, ao pré-B ou aos 2 pré simultaneamente, tá ok? E os efeitos, aonde vão nessa brincadeira? Os efeitos vão ligados normalmente aqui nos FX loop de cada pré. Então aqui no primeiro pré eu ligo aqui meus pedais ou os meus racks de efeito, send return, e a mesma coisa eu faria para esse segundo pré, poderia fazer um desenho aqui também do envio e retorno dos efeitos para esse pré-amplificador. O que vai acontecer então? Vamos lá? O sinal do baixo ou da guitarra entra aqui no AUA, que é comum, sai do AUA, entra no ABY, que já está setado para AB, para os 2 ao mesmo tempo. O sinal replicado entra nesse cara, dependendo da minha programação MIDI que eu tenho aqui no Fute Controle, ou nesse de baixo, ou nos 2 ao mesmo tempo. Então eu posso fazer o sinal seguir para o pré-A, o sinal volta para o mixer e vai para a potência, ou eu posso fazer esse sinal ir para o pré-B, eu faço via MIDI esse loop funcionar, esse sinal segue para o pré-B, sai, entra no mixer, vai até o power amp, que é comum para todos, e vai para as caixas. Ou eu posso, via MIDI, sempre via MIDI, fazer com que tanto esse loop quanto esse loop joguem sinal ao mesmo tempo nos 2 pré-amplificadores. Então o sinal vai entrar nesse pré, o sinal vai entrar nesse pré e vai sair desses 2 prés para o mixer, line mixer, e vai jogar na mesma potência e nas mesmas caixas. Essa programação é feita aqui no Fute MIDI Controller. E os efeitos, torna a repetir, pedais, hacks de efeito, estão nos loops de FX de cada pré. Tá certo? Então eles não entram aqui no chaveamento. Chaveamento é só o sinal que vem do instrumento, que vai definir aqui através do MIDI Looper, se você quer o A ou o B ou ambos, que vão compartilhar a mesma potência e o mesmo gabinete. Tá ok, pessoal? Até aqui. Nós vamos fazer uma demonstração para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. O sinal do meu instrumento, da guitarra ou do baixo, está entrando aqui no AUA, e do AUA vem para o input do ABY. Por que aqui no ABY eu tenho que setar a fase? Se você não tem o controle de fase, normalmente quando você joga o sinal AB ao mesmo tempo para 2 cabeças ou 2 prés, há cancelamento de fase em algumas frequências. Para evitar isso, eu venho na chavinha quando eu percebo que isso está acontecendo e altero a posição da fase. Por isso que é importante o teu ABY ter esse recurso. E muito bom também se tiver o lift, que é para cortar o terra quando você tem loop de terra dando chiado no sinal. Então vamos voltar aqui à nossa questão. O sinal que vem do AUA entra no ABY. O meu ABY está setado para both, que é ambos. O sinal que entra no input vai para Alt A e vai para Alt B ao mesmo tempo. Ele sai daqui e entra o A no input de um loop aqui do meu MIDI controller e o B no input do outro loop que está aqui. Então eu estou usando aqui no caso esse loop e esse loop. O sinal que entra aqui nesse loop, ele sai pelo send em direção ao primeiro pré-amplificador, que no caso aqui eu tenho um Mesa Boogie Troy-Axis, vem para esse cara. E o send desse loop aqui, desse segundo loop,
ele desce em direção ao segundo pré-amplificador, que também é um Troaxis. Mas eu poderia ter um JMP1 e um Troaxis, ou um Rocktron Piranha e um Angle 530, tanto faz. E esses prés, gente, a saída deles, o output deles, aqui na minha bagunça você não vai entender, mas no diagrama você entende. O output, ele vai entrar no mixer. Então, o Triaxis 1 desce aqui, o Triaxis 2 entra no mixer. E a saída do mixer, eu tenho aqui A e B, vai para a potência que está aqui embaixo, tá certo? Que no caso aqui é uma Mesa Bug 2020 ou 2020. E é claro que a Mesa Bug vai ligada na caixa de som. Então esse é o esquema que eu tenho aqui. ABY, MIDI Looper, Mixer, os pré-amplificadores, a potência compartilhada e a caixa compartilhada. A coisa funciona assim, vamos lá? Aqui no meu MIDI controller, no momento, eu tenho só o Triaxis número 2 sendo jogado para o mixer e para a potência. Se eu piso aqui, vamos lá? Vamos pisar aqui. Agora eu tenho só o Triaxis 1. Vamos pisar de novo aqui no terceiro programa? Agora eu tenho os dois Triaxis ao mesmo tempo. E aí eu posso deixar um no canal sujo, um no canal limpo. Eu posso deixar um no canal lead, que é o mais pesado, e outro no canal rhythm, com algum tipo de ganho, e fazer uma mistura. Quem vai misturar, na verdade, é esse cara, que é o Line Mixer. Mas eu posso agora controlar cada um dos prés com o canal que eu quero, com a equalização que eu quero, e os dois prés vão ser jogados no Line Mixer e, por sua vez, vão ser jogados na potência, compartilhando a mesma caixa. Então é assim que a coisa funciona. Através do MIDI, eu tenho lá pré 1, vamos lá, pré 2, os dois prés ao mesmo tempo. Ou nenhum pré. É assim que eu automatizo a mudança, né, a escolha do meu pré-amplificador, se eu quero um, se eu quero o outro, ou se eu quero os dois. Beleza, pessoal? Então eu queria com isso trazer um pouco sobre esse assunto, né, que é seleção de pré-amplificadores, A ou B ou A mais B, e como compartilhar um power amp estéreo, né, e um gabinete estéreo com dois pré-amplificadores. Eu espero que tenha sido de proveito aí para vocês, pessoal que é meio professor pardal e que gosta de ficar imaginando como que acontece o fluxo de sinal quando você tem sistemas mais complexos, né? Espero que aproveitem isso para outros tipos de construção, para outros tipos de ideia, não necessariamente envolvendo racks, mas pedais. Você pode, por exemplo, criar sistemas para alternar entre dois grupos de pedais, A, B ou A mais B, fazer paralelismo. Você tem efeitos bastante interessantes, desde que você tenha uma caixinha MIDI com um looper, né, programável, e você tenha um line mixer, né, de alguma marca que possa misturar esses sinais, né, para você, e também um ABY, né, torno a repetir. Não estou fazendo propaganda, mas qualquer pedal, qualquer caixinha, que além de você poder definir se você quer A, B ou os dois, tenha também controle de inversão de fase. Então tá aí um sistema mais sofisticado, uma funcional, realmente funciona, tá, gente? Depois eu posso mostrar para vocês os sons, né, dessa maravilha aqui. E beleza, espero que tenha sido de grande proveito, tá bom? Um abraço para vocês aí, continuem com a gente aqui do Mofo, levando sempre conhecimento para a galera. Um abraço.